Olá, pessoal. Essa aula é uma aula fundamental, porque nessa aula nós vamos precisamente entrar de forma mais aprofundada na relação da ansiedade com a identidade. Vamos direto ao ponto. Mateus capítulo 6, versículo 26 vai dizer o seguinte: Observai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aves semeiam, aves colhem, aves ajuntam em celeiros. Jesus está usando o modelo das aves para falar conosco a respeito da ansiedade. O contexto é de ansiedade. E eu creio que nesse contexto o Senhor está falando não só da ansiedade, mas está falando de modelos de desequilíbrio. E está usando a ansiedade só para sinalizar e tipificar ali um modelo de desequilíbrio mental, psíquico. Ele está usando a ansiedade como um modelo de desequilíbrio para dizer o seguinte: as aves elas não colhem, não semeiam, não ajuntam em celeiros. Ou seja, Jesus está dizendo, a ave não tenta ser gente. Porque quem é que colhe? Quem é que semeia? Quem é que ajunta em celeiros? Quem é que faz isso tudo? Homens. Aves apenas se movem como aves. O problema é que nós temos a opção de não sermos, muitas das vezes, aquilo que nós verdadeiramente somos em Deus. E nessa opção que temos, muitas das vezes nós optamos por não ser aquilo que nós somos em Deus, exatamente porque ser é um preço alto a pagar. Muitos não vão aceitar, muitos não vão entender. E quer saber? Mesmo você não sendo, vão te julgar do mesmo jeito. Então é melhor te julgarem você sendo você mesmo em Deus. Lembra, de acordo com aquelas características específicas que eu disse para você fazer uma oração ao Senhor para te dar entendimento dessas orações específicas? Mas eu falei para orar e caminhar, não só orar. Mas entenda, quando você anda dentro dessas características específicas, depois de você andar dentro da identidade geral, é um progresso, gente, é um progresso. Lembrando que a descoberta de identidade é um processo de vida inteira, mas eu disse também que coisas fundamentais que são base para a sua identidade, é muito importante você conhecer essas características fundamentais e particulares a respeito da sua identidade, para você ter uma direção, destino, e entender a sua origem. Muitas das vezes você não vai ser entendido, muitas das vezes você vai entrar em conflito por ser essa pessoa que você descobriu que é em Deus, porque muitos não vão aceitar, e a grande questão é que muitos não aceitam, não é por maldade, mas é por ignorância. Por quê? Porque quem não aceita o outro é simplesmente porque não se aceita. Quem não se aceita, não abraça sua própria identidade em Deus e não vive o contentamento, é exatamente porque não exatamente por isso, melhor dizendo, que não vai aceitar o outro, porque não se aceita. Quem não se aceita não aceitará o outro. Quem não anda dentro da sua própria identidade não sabe o preço que se paga para viver a verdadeira identidade que se tem. Logo vai apontar o outro, julgar o outro. Quando você entra, mergulha nessa identidade, andando na identidade geral e caminhando até essa específica, você encontra cura para a ansiedade. Foi assim que aconteceu comigo. Você é curado. Você entra num lugar em que você fala, cara, eu tô pleno. Eu não tô sentindo falta de nada. Eu não tô sentindo falta de nada. Eu tô pleno, completo.
Você não cobra mais as pessoas nada porque você não espera que delas vai surgir algum suprimento para a sua experiência de vida. Porque você está pleno em Deus, dentro daquilo para o qual Ele te chamou. Logo você não se torna um cobrador dos outros, você se torna um provedor. Muitas das vezes só ficamos cobrando dos outros e colocando expectativas em alguém, de que esse alguém venha de alguma maneira me suprir. A gente não fala isso, mas a nossa expectativa é ser suprido por alguém. Nossa expectativa é ser bem tratado. Quando você está andando firmado na sua identidade, já não importa se você vai ser bem tratado. Porque você agora não é um cobrador, não é um consumidor, você é um provedor, porque o provedor sabe quem é. Logo, não depende do outro tratá-lo bem. Porque se torna uma pessoa que, independente do trato que recebe, ela se mantém naquilo que ela é. Não é alguém carente esperando ser completado por alguém, mas é alguém convicto de que é completo em Deus. E que na relação com o outro você deve ser um provedor, não um cobrador. Nessa jornada de cura, viver a sua identidade cura a ansiedade. É isso que você precisa saber. Viver a sua identidade faz com que você entre num ambiente de cura. Eu lembro que quando eu estava na minha fase de estudos, eu passei numa prova, um concurso. Até então eu estava com muita ansiedade. Gente, eu estava tomando remédios. E eu fui para esse lugar, eu tive que mudar de cidade para viver esse processo de formação. Eu levei remédios. Eu levei remédios que eu falei, meu Deus, como vai ser aqui? Tomando remédio, eu não vou conseguir fazer minhas atividades e tal. Gente, eu parei de tomar remédio ali. Quando eu levei para lá, eu não usei nenhum remédio lá. Experimentei uma libertação. Eu fiquei me perguntando, por que isso? Depois de um tempo, né? Porque eu entrei na minha posição. Eu assumi a minha posição. Eu assumi minha vocação. Mesmo que eu não tivesse entendido a plenitude daquilo, mas eu fui vivenciando. Eu dei um passo à frente, experimentei a cura porque eu estava andando exatamente naquilo que o Senhor tinha preparado para mim. E quando a gente anda naquilo que o Senhor tem preparado para nós, a gente experimenta a cura na ansiedade. A ave, ela não tenta ser outra coisa, porque ela não conseguiria ser outra coisa. Ela só pode ser ave. Ela só tem essa chance, esse destino. Logo, ela não vive a ansiedade, porque ela já vive a sua melhor versão. Nós, muitas das vezes, queremos viver, temos a opção de, muitas das vezes, assumir uma outra versão, que não somos nós. E aí a gente entra em ansiedade. E a cura está exatamente em andar na sua verdadeira versão em Deus. Assumir as suas características em Deus. A sua identidade específica. Lembra que eu li a identidade específica de Jesus em Isaías capítulo 9, versículo 6? Maravilhoso, conselheiro. Você tem um nome, você tem uma identidade, você tem um jeito especial, específico de ser. Eu costumo dizer que a identidade são as nossas características. Você, às vezes, é uma pessoa do ensino e que tem um estilo diferente de ensinar. Mas você, muitas das vezes, não quer aceitar essa forma diferente. Você tem um estilo diferente de louvar a Deus, de adorar, de cantar, de se mover no relacionamento com Deus. Mas você fica se prendendo. Você tem um jeito de se relacionar com as pessoas. Às vezes você não é alguém de multidão, mas há uma pressão social só porque você tem uma habilidade de comunicação para você falar com multidão, mas você não é de multidão, você é de grupo. Você é para poucos. Quando bota diante de multidão, não é uma questão psicológica sua, é porque é a sua identidade. Você não é do grande público, você é da mesa, e você muitas das vezes não quer se aceitar como alguém que é da mesa. Você não quer se aceitar como alguém que é da mesa, porque há uma cobrança social para que você seja do público.
São características da sua identidade. Você tem um jeito de se manifestar, de se relacionar com Deus. Às vezes você não é aquela pessoa mais extravagante na relação com Deus. Você é alguém mais na sua, mais contido e está tudo bem, está tudo certo. Mas você não se aceita assim porque você vê o todo na extravagância. E você fala, meu Deus, se eu não for extravagante, vai parecer que eu não estou em você, Deus. Vai parecer que eu não estou no relacionamento contigo, Senhor. Vai parecer que eu estou distante, vai parecer que eu estou passivo, vai parecer que eu estou frio. Mas é uma característica. Tem pessoas que não é essa característica, ela ficou assim. Mas tem gente que é essa característica mesmo. E já percebeu que só quando você vive dentro dessas características que o Senhor vem sobre você? O Senhor se revela profundamente sobre você quando você aceita a sua identidade. É impressionante como Deus vai te usando, vai te conduzindo. O recurso de Deus sobre a sua vida, como para com a vida da ave, está exatamente em andar dentro da sua identidade, porque o recurso de Deus para você, a provisão de Deus para você está no lugar em que você anda dentro da sua identidade. É nesse lugar que está o recurso, e onde há o recurso não há ansiedade. Você tem certeza que ali há provisão. Então a cura acontece quando você assume essas características específicas e fala, Senhor, eu vou fazer o melhor que posso com o que tenho. Eu estou contente de ser quem eu sou. Eu só tenho uma vida para ser quem eu sou e vou fazer dessa vida o melhor que eu posso para fazer tudo aquilo que eu sou em você, segundo você já me deu entendimento e discernimento. Lógico que na jornada você vai descobrindo coisas e coisas e coisas e coisas mais coisas. Você vai descobrindo coisas muito específicas a respeito de quem você é. Isso é muito lindo, gente, é muito lindo. Mas algumas bases é importante já ter, para não se perder na jornada, para ter um balizamento, para ter uma sinalização. Até para tomar decisões é fundamental você descobrir a sua identidade. Aí eu esticaria aqui um pouco para a vocação. Se a identidade são as características particulares que você carrega, a vocação é aquilo a que você é chamado. E a vocação se manifesta num tempo, num modo e num lugar. Eu falei aqui de um exemplo do ensino. Você é para ensinar, mas às vezes só quer que você ensine dentro de um colégio público, federal. E para ali você levar princípios. Esse é o lugar. Mas o tempo, ele vai te direcionar, porque há um tempo para isso acontecer. Você tem que discernir. E há um modo, há uma forma como você vai se mover dentro desse lugar. Então, vocação fala de um tempo, fala de um modo, de um estilo, e fala de um lugar. Entende? Então, quando você anda nessa identidade, exercita a identidade dentro dessa vocação. Porque na vocação, onde você exercita, coloca em atividade a sua identidade, isso é a vocação, quando você vive isso, você experimenta a paz. E, consequentemente, vai sendo conduzido para o lugar do propósito. Porque o propósito é a finalidade para o qual a sua vida existe. É o fim de tudo isso. Para quê? O propósito é o para quê. Se a identidade são as características, quem você é, se a vocação é a que você é chamado, fala do exercício dessa identidade de acordo com o tempo, modo e lugar, o propósito fala do para quê, da finalidade para o qual você é chamado. Então, quando você vive identidade, vocação, propósito, você alcança um lugar de cura. Veja as aves. Cara, isso é muito lindo. Olha o que Jesus disse, observe as aves, vocês vão ser curados. Mas o que Jesus está dizendo não é para você ficar apenas contemplando as aves e olhando para as aves e ponto. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando, aprenda com elas. E está dizendo, aprenda o quê? Elas só são aves. Não tentam ser gente. Não semeiam, não colhem, não ajudam celeiros. E vivem uma provisão sobrenatural. Porque elas só são aves. Elas vivem a sua identidade, a sua vocação e o seu propósito. E nós, vivendo a nossa identidade, vocação e propósito,
experimentaremos essa provisão. E a primeira provisão que a gente vai experimentar não é de coisas, não é de recursos materiais. A primeira provisão é a provisão de paz. Só a paz dentro da nossa identidade. E dentro da nossa identidade, onde a gente vive essa paz, a cura para a ansiedade. A nossa mente não tem mais divisão, porque ela fica focada em exercitar apenas aquilo para o qual nós fomos chamados. Então a gente começa a ter foco. Não tem mais a mente dividida que a ansiedade promove. Tem um foco. Vivenciamos um lugar de cura. Então, Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs nessa hora. Haja cura sobre a ansiedade. Haja entendimento da identidade, da vocação e do propósito, para que eles entrem num lugar de cura. A cura da ansiedade está em andar na sua identidade. Andando na sua identidade, você encontra a plenitude. Na plenitude, você não se compara, portanto, não tem chance de viver a inveja. Não sente ciúmes, não acha-se inferior porque você está num lugar de contentamento e toca outras vidas. Porque quando você encontra identidade, vive a sua vocação para um propósito, você transborda na vida de outras pessoas e outras pessoas vão sendo curadas pela mensagem que você carrega. Essa é a mensagem que eu carrego na minha vida. Vivi muita ansiedade, muita somatização para estar compartilhando com você hoje essa experiência, para batendo esse papo com você, para avançarmos juntos. Que Deus abençoe. Seja curado, curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A começar pela mentalidade, pelo entendimento transformado. Em nome de Jesus. Amém.